Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. O António Ferro dizia que o Salazar era vaga, mas elegantemente antifeminista, não é? Exato. É extraordinário. Que é uma maneira muito simpática de dizer que ele de facto não, exato, não era nada feminista. Interessada por mulheres que viajam e escrevem, no ano passado, Sónia Serrano vai falar de Mulheres Viajantes, um long seller em que investiga 1500 anos de relatos de 18 corajosas aventureiras que desafiaram tudo e todos para descobrir o mundo. 11 anos depois, lançou Mulheres Viajantes no País de Salazar, ainda pela tinta da China. Com base em 8 livros com que se cruzou e na sua tese de mestrado, relata as viagens de mulheres pelo nosso país em pleno Estado Novo. O que observaram estas escritoras sobre os portugueses? Como se deixaram, ou não, influenciar pelos mitos criados sobre Portugal? De que maneira resistiram ou foram contagiadas pela forma como Salazar usava o turismo enquanto elemento de propaganda política e ideológica? Olá, Sónia. Nunca mais esqueço. Sónia Serrano Pujalrás. Olá, João Paulo. Não está aí esquecido. Bem-vinda de volta. Muito obrigado pelo convite. Tu já sabes, os nossos ouvintes, que se lembram da tua conversa sobre as mulheres viajantes, e agora vamos ter uma segunda parte, que é também um segundo livro. Lembram-se que tu foste um bocadinho contrariada a estudar Direito, que é uma coisa que não gostaste muito. Não gostei muito. Sem vontade. Mas deu-me algumas bases. Até mesmo para perceber, olha, este período que acabei por estudar aqui agora. Exatamente. Muito importante, o Estado Novo. Sim. Muito bem. E tens este fascínio, o que mais me interessa aqui hoje, pela literatura de viagens, tanto que moldou a tua tese de mestrado. Isto, lembra-me só de onde é que vem este teu fascínio pelas mulheres que não só que viajavam, que isso sempre houve, antigamente era mais difícil, como vimos na conversa passada, mas que escreviam sobre isso. Isso é que a atraiu muito. Sim. Isso foi fruto, eu disse isto na outra conversa, acho eu, mas que foi fruto daquela exposição que houve da Anne-Marie Schwarzenbach, que, pronto, havia mulheres contemporâneas dela que também viajaram. Nós quisemos fazer ali um núcleo na exposição sobre isso. Esse núcleo não aconteceu, não foi possível no museu, e acabei por escrever o livro que deu origem às Mulheres Viajantes. E depois eu quis continuar, obviamente depois continuei sempre com esta pesquisa de literatura de viagens, e não só de mulheres, mas pronto, literatura de viagens. Dizer, é um bocado abrangente a tua pesquisa. Sim, um bocadinho abrangente. E entretanto depois fui fazer o mestrado, e uma coisa que me interessava de facto era perceber como é que alguém que viaja para um país que está sob um regime ditatorial, como é que olha para esse país? Como é que o vê, naturalmente filtrado sempre pelo olhar do próprio regime, não é? Exatamente. E então interessava-me essa análise e comecei a investigar. Não pensava fazer só sobre mulheres, confesso. Exatamente. Pensava que era viajantes no País de Salazar só. Pronto. Mas havia tantos livros, tanta coisa, que pensei até fazer uma seleção. Exatamente, com a minha orientadora, a professora Maria Fátima Teirinho, disse: mas porquê que não continua com tema as que vinha mulheres do primeiro viajantes? livro, do long seller famoso. Que faz todo sentido. E eu depois comecei a investigar. De facto, há muito menos livros escritos por mulheres nesta altura, mas ainda há alguns. Eu não os cubro todos, de facto. Aqui é um período temporal que vai desde 33 até 68, que é a altura em que, enfim, o acidente de Salazar, em que ele é destituído. Exatamente. E, portanto, cobre realmente só a altura que é basicamente todo o Estado Novo, não é? Sim. O Salazar. E, portanto, tenho livros desde os anos 30 até aos anos 60. Mas se quisesses continuar, terias mais livros sobre... Não digo só sobre esta época, mas se calhar anterior a isso. Sobre o Estado Novo, obviamente, isso, claro que há muitos livros. Na primeira, por exemplo, a Alexandra Lucas Coelho está no primeiro volume e é recente, é contemporâneo, não é? Sim. Não, isso obviamente que há. Há sempre alguém a escrever sobre Portugal, enfim, sobre a Península Ibérica, isso é ótimo, e há mulheres, não é? Aliás, uma das coisas que eventualmente queria agora era dedicar-me também um bocado do que se faz agora na contemporaneidade, mas ainda não sei se vou por aí, ainda estou aqui um bocadinho nos períodos históricos. Okay. E fiquei interessado... uma sabática até a ver hipóteses. Estou a ver hipóteses, porque de facto há um campo vastíssimo, exatamente, é vastíssimo. E pronto. E é muito interessante. Achei muito interessante, gostei muito de investigar esta época. Enfim, eu não sou historiadora, e portanto a minha abordagem é sobretudo do ponto de vista da literatura de viagens, eu sempre ressalvo isto.
Mas mesmo assim, obviamente, que aqui há algumas conclusões que se conseguem tirar sobre Portugal, sobre como é que nos veem, ou como é que nos viam, e eventualmente se esta visão que tem de Portugal ainda perdura, e eventualmente algumas coisas sim, não é? Exatamente. O turismo achas que atrapalha o saber olhar? Um pouco, ou seja, o turismo é um mecanismo que te leva, os países utilizam a indústria do turismo como uma forma de levar as pessoas a um filão, digamos, às coisas que são mais específicas, e portanto às vezes a pessoa, quando sai um pouco desse percurso, desse mainstream que eles querem. Desse mainstream, acaba por descobrir às vezes coisas maravilhosas, não é? E, portanto, e o turismo, o que acaba por fazer é massificar certos lugares em detrimento de outros, que também são lindíssimos, são bonitos, mas que por alguma razão não são tão exploráveis, vá. Sim. Mas ainda mais quando esse turismo está filtrado por uma visão propagandística de um regime político. Época, exatamente. Pronto. E aqui ainda mais, não é? Ainda mais, é como se calhar nós formos hoje à Coreia do Norte, naturalmente não somos livres de ver as coisas. Não estou a dizer que viajar durante esta altura fosse como a Coreia do Norte, imagino que não, mas naturalmente tinha muitos constrangimentos e obviamente que o SPN e a CNI estariam sempre presentes. Completamente. Eu lembro-me, a Sónia, que tive, por exemplo, no Tibete e no Nepal, e depois no Tibete, e lembro-me no Nepal tudo livre, podíamos ver o que quiséssemos, tínhamos guias. No Tibete, não só deitavam fora os nossos guias que tivessem a palavra da Dalai Lama, as palavras lixo, ficavam na fronteira, passei com um ou dois escondidos atrás nas calças, senão não passava, e outros foram guardados. À vinda na fronteira damos, já não viemos para aquela fronteira, era impossível recuperar, pronto, era treta. Mas, não só isso, como as coisas eram todas, os percursos que se fazia no Tibete, como está ocupado pela China, ditadura, portanto, era tudo controlado. Vamos ver, aqui diz que há um mosteiro daqui a 100 metros. Não podemos sair da estrada, que eles obrigam. Não. E a guia também não podem fazer perguntas sobre nada, sobre o governo, ou assim, só sobre coisas históricas e patrimoniais. Não me perguntem, por favor, que eu perco o meu emprego. Se souberem, os condutores assim souberem. Pois é, são regimes aí com uma mão de ferro muito profunda e muito intensa. Aqui, estas mulheres, estas 8 obras que eu analiso, acabam por, exceto um livro, são todas muito favoráveis ao regime. Portanto, aliás, elas conhecem pessoas dentro do Secretariado de Propaganda Nacional, o António Ferro, etc. Portanto, há aqui uma certa camaradagem, não é? Sim. São pessoas conhecidas, são mulheres que têm enfim, por exemplo, a Christine Garnier, não é? Quando escreve aquele livro, As Férias com Salazar. Que é um livro fascinante, absolutamente, ainda hoje em dia é uma obra que vale a pena. É uma referência hoje. Completamente. Mas está completamente corrigido, e mais do que corrigido, e revista antes de sair. Claro, não. Aquilo é basicamente um era panfleto. Propaganda, exato. Era a propaganda. O livro sai nos anos 50, 52, salvo erro. E era uma maneira de, digamos, dar uma imagem mais humana à figura do Salazar. Sim. Depois da Segunda Guerra Mundial, não é? Quando, enfim, os aliados ganham a guerra, Portugal, o regime vê-se um bocadinho enfim, algum desequilíbrio, precisamente por causa disso, e então é preciso dar aqui uma imagem de Salazar um bocadinho mais humana, no fundo. Sim. E acaba por ser um bocado até aquela imagem de sedutor, etc. Mas realmente o livro é muito interessante, com as fotografias do Rosa Casaco, não é? Exatamente, é extraordinário. Bem feito, de facto, é um livro extraordinário. que esfiou a brigada que assassinou o general Humberto Delgado. Exatamente. Mas ele era um bom fotógrafo, não há dúvida nenhuma. Aliás, o próprio António... e tal. Exato, o próprio António Ferro... Ele só morreu faz agora 20 anos. Morreu agora há 20 anos. O Casaco, sim. Depois, Rosa Casaco, em 2006. Sim, lembro que ele ainda esteve por aqui depois, sim, não é? Sim. É incrível ser fotos dele. Agora, o Salazar tinha 63 anos, ele tinha 37. Sim. Queria dar esta ideia dele mais próximo. Sim. E aí é que a gente fica a perceber que, por exemplo, o Salazar não gostava de fado, que estava deprimente. Não, exatamente. Aquela frase dele, prefiro o respeito ao amor. Sim, muito interessante isso ao mesmo tempo. E as questões que ele diz sobre as mulheres, não é? Muito polémica. Hoje em dia, enfim, naquela altura também seria um bocadinho, mas lá está. Isso também é muito sábio, é porque nós estamos a viver numa altura em que o papel da mulher é muito subjugado ao homem, não é? Portanto, ainda esse papel tal papel de autoritas, não é? De autora,
é um pouco negada à mulher, não totalmente, mas um pouco, não é? E o facto de serem mulheres a escrever sobre o Portugal, eu achei interessante, até porque elas também escrevem sobre as mulheres. Isso é que eu acho interessante. É muito curioso. Os homens não escrevem sobre as mulheres. É isso, porque as mulheres tendem a reparar mais nas outras mulheres dos países onde vão, não é? Exatamente. Uma visão do homem não passa tanto por isso, seria mais uma coisa normalmente, mais patrimonial. Historicamente, é assim, olha mais para, para as questões, sei lá, de facto, o olhar é diferente. Completamente. E não tem a mesma sensibilidade para perceber o papel da mulher, enquanto que estas mulheres aqui percebem perfeitamente, elas até falam disso, que há uma Gabriel Reval, que nos anos 34 está por aqui e diz que está a passar por um café e diz que o cheiro, o aroma a café, que bom e tal, pena que as mulheres não ela repara entrar, nisso, nossas idiosincrasias, mas uma delas é essa. Exatamente, uma delas é essa. As mulheres não eram bem-vindas nos cafés públicos. Não eram, mas ela depois diz, mas elas não... Como é que explicar? Elas não falam nisto de uma maneira negativa, no fundo. Seja, constatam só. Constatam. E dizem, sem fazer juízo de valor. Sem fazer um grande juízo de valor, até porque acham que o regime é ótimo, não é? E na sua grande maioria, tirando um que é o Oldest Ally, não é? A Portrait of Salazar Portugal, mas que já é um livro de 61, é o último livro que eu analiso, e aí os autores estavam, próximo do Partido Comunista. Aliás, a autora é a Patrícia McGowan Pinheiro, ela tem ascendência portuguesa, é uma irlandesa com ascendência portuguesa, e realmente é um livro absolutamente contra o regime e que tem uma análise muito crítica daquele tempo. Agora, ela era comunista, não é? Ela era... Sim, eu não percebi muito bem, não sei se realmente era afiliada, mas estaria próxima, estaria próxima com Peter Fire, não é? Exatamente, mas fala que Portugal é miseravelmente pobre, palavras dela. Sim, mas a Mary McCarthy também, nos anos 50, quando ela vem cá, que é uma jornalista norte-americana, ela aí não faz um livro, faz 2 artigos sobre Portugal e também constata a mesma coisa. Depois ela até própria diz, prefere não analisar muito se estamos perante uma ditadura ou não. Portanto, já tem uma visão um bocadinho mais aberta. Os anos 30 e 40, aquilo é uma visão muito ainda, que aliás digamos que é a parte mais forte do Estado Novo, é logo no início, né? Quando começa aquilo, e aliás, quando está o António Ferro e toda aquela política do espírito. E um bocadinho para acabar aquela Primeira República terrível. Exato, mas a influência de António Ferro é muito grande. Ordem. Sim, que aliás ao mesmo tempo é um homem extraordinário, António Ferro. Extraordinário. Ele é muito criativo, tudo o que escreve, tudo o que diz, as ideias dele, inventou o Galo de Barcelos, inventou as marchas de Lisboa, fez coisas extraordinárias também pelo Portugal. As pousadas de Portugal. As pousadas. Ele é um homem que tinha uma visão extraordinária, isso não há como tirar, e eu acho que ainda o turismo de Portugal muito deve Sim, ao António Ferro ainda, porque ainda se mantém aquela coisa da aldeia mais portuguesa de Portugal. Nós ainda hoje em dia falamos disto. Só uma vez e uma única vez. Exatamente, mas as pessoas ainda se lembram, as estações mais floridas, não sei, essas coisas todas. É verdade. Ressoam muito ainda e ficam muito. E a própria figura de Salazar, não é? E todas estas obras falam, não, quer dizer, isto é interessante, não é? Porque quando tu vais a um país, à partida, quando fazes um livro de viagens sobre um país, às vezes não falas muito sobre o regime político, ou sobre quem é o presidente. E aqui todas elas falam, todas. Acho que sim. Que é um homem, pronto, aquela imagem também que se continua a ter hoje em dia, do homem honesto, trabalhador, humilde, não corrupto, enfim, há ali uma série de ideias. Muitas destas ultimamente têm sido um bocadinho desmontadas com as coisas que têm descoberto do inventário dele e dos bens, não é tão... Mudava as coisas para encenar uma imagem, as botas velhas que ele usava sempre, tinham umas ótimas de os chapéus, quando andava a fazer lá fora em Londres, o melhor chapeleiro do mundo, mas depois em vez de usar a nossa indústria, que é maravilhosa. Mas aquilo era tudo muito trabalhado. Sim, os lençóis de seda que se encontraram, lençóis de seda, ele que dizia quase dormia numa enxerga. Assim, umas coisas um bocado... estar com uma mantinha, aliás, assim, também fala dele, não sei o que, ele põe uma mantinha, os óculos encavalitados e não sei o que, aquela figura um bocadinho quase de velhinho. Isso, não é? Extraordinário. Mas... Tu encontraste aqui, falas aqui em 8 livros, porque foram 8 livros que tu te cruzaste, e aliás, eu vi depois um filme, uma apresentação tua, onde tinhas os 8, ou estavam, grande parte deles estavam ali. Sim. Se houvesse mais terias livros para outros 8? Sim. Ou mais alguma? Sim, mas quando a pessoa está, como isto, o livro, da maneira como está publicado,
publicado, extirpei um pouco aquela linguagem, extirpei um pouco não, extirpei completamente aquela linguagem mais académica e aquela estrutura académica. Portanto, isto é um livro para ser lido de uma maneira mais... Tudo, também o grafismo da tinta China é maravilhoso. Sim. Agora, o ser o bolso, os cantos rombos, tudo isto, eu gosto imenso. O livro é giríssimo. Eu também gosto muito. Depois nem sequer é muito grande, 130 e tal páginas, é uma coisa ótima, que se lê muito bem, com histórias muito, muito curiosas, mas terias mais material? Teria, mas era o que eu ia dizer, como isto nasceu portanto, no âmbito de uma investigação académica, há uma altura em que a pessoa tem que delimitar o corpus que vai analisar, basear, não é? Claro. Porque eu continuava, depois às tantas a minha orientadora é que disse, calma, não, foi orientadora mesmo, a professora Fátima Teirinho disse, calma, porque isto já vai dar muito trabalho assim como é. Estas mulheres não têm nada a ver com as do primeiro livro? Ou muito pouco? Não, aliás, eu também olho para elas de uma maneira diferente. Enquanto nas do outro livro eu olhava para elas do ponto de vista das suas biografias, portanto, não só aquilo que elas escreviam, mas também as viagens que fizeram. Aqui são quase todas turistas estrangeiras devastadas. Exato. Aqui eu não olho tanto para a biografia delas, portanto, até porque na maior parte dos casos nem sequer são muito conhecidas. Não? Temos aqui algumas que, sei lá, Elizabeth Younger ou a Alice Fullerton, sei pouco sobre elas, mas interessou-me mais, de facto, e algumas têm outros livros de viagem, interessou-me os registros que fazem especificamente sobre Portugal. Portanto, isso é o que me interessava mais. E pronto, depois quis focar-me nestas e não... Não, e são bem escolhidas, são ótimas. E quis também fugir. Mas é engraçado porque há muitas diferenças, muitas nuances de uma para a outra, o que é muito curioso, o que umas reparam mais, algumas que até brincam, outras que comparam, outras que ficam mais chocadas, é muito... Sim, e também quis fugir pouco à questão da guerra, ou seja, da Segunda Guerra, por exemplo, a Anne-Marie Schwarzenbach escreveu na altura sobre Portugal, e eu não peguei na Anne-Marie Schwarzenbach, digamos que é o objeto primeiro do meu estudo, fundacional, não é? Porque está muito ligado também a essa questão da guerra, e eu não queria que isto fosse uma visão de pessoas que vêm cá a fugir à guerra, ou refugiadas. A fugir à guerra, exato, como a Erika Mann, por exemplo, não é? Filha de Thomas Mann, que eu até cito aqui no livro, mas não me interessava tanto isso porque eu não queria um registro de pessoas, dos refugiados. Eu acho que já há, atenção, é uma análise também muito importante. Claro, é legítimo, exatamente. E é a memória que tem que ser resgatada também. Claro. Mas a mim interessava-me salvar um pouco estes livros de um certo esquecimento. Muitos destes livros não são trazidos cá. Tirando dois, eu lembro a maior parte não está traduzido. Aquele das duas que vão do carro com o chofer. As duas inglesas em Essas Portugal. eu li, porque isso foi depois, ou pela Quetzal, ou pela Don Quixote, alguém que foi reeditou esse livro não há muitos anos. Sim, ele foi reeditado. Esse conhecia. Sim, é um livro que é de 49. E é um livro muito, muito interessante. Aliás, é um livro que hoje em dia ainda se pode usar como guia em Portugal. Exatamente. Tal como o guia de Portugal do Gulbenkian, por exemplo. Só que a gente depois ri-se muito a ver aquilo do Proença. Mas rimos muito a seguir ao piadeiro das cabras, que é não sei onde, a pensão, não sei o que mais. Já não está assim. Mas aqui é um bocadinho isso, claro. Mas encontram-se coisas nos mesmos sítios que são maravilhosas. As coisas continuam lá, não é? Aliás, há coisas que descobri em Portugal por causa do livro delas, confesso. Muito bom. E que fui ver por causa do livro delas, mas todas elas falam, enfim, elas são interessantes, até mesmo, estas até vão mesmo aos Açores e à Madeira, que é uma coisa que nem todas fazem. Aqui temos 11 autoras, 8 inglesas, uma norte-americana, a francesa Christine Garnier, claro, das Férias com Salazar, e duas em coautoria com homens, não é? Esta, por exemplo, estou-me a lembrar desta Alice Fullerton, a quem a polícia perguntou, olha, desculpe menina, pode fotografar a bênção dos barcos de pesca? Esta e a frota de bacalhau, exatamente, quando ela estava ali a tirar umas fotografias e pergunto-lhe se ela tem licença, se ela tem licença para estar a fotografar. Por isso é outra coisa interessante, eu também aqui faço a análise um pouco, porque todos estes livros são ilustrados, ou seja, têm fotografias a ilustrá-los, na sua maioria. Estes 8. Sim, e a maioria, claro, as fotografias vêm dos arquivos são fornecidas. Da propaganda do SPN ou SPN, do SNI, sim. Embora alguns são elas próprias que fazem as fotografias. Portanto, a Alice Fullerton, que tem imensas fotografias, de facto, ela é que tira... Até 1969, nós falámos disto noutra conversa, as portuguesas só podiam viajar com a ordem do marido, o passaporte, não podiam ter o passaporte separado. Sim. É extraordinário. Qual foi para ti destas 8, assim, a mais inesperada, a que te surpreendeu mais? Tens alguma ideia de algum caso ou de alguma delas? Bem, há livros que eu acho, eles todos têm alguma coisa de interessante. Não é? Por exemplo, o primeiro, que é do
Enchantement do Portugal, de Gabriel Reval, enfim, de 1934. Ela tinha estado a viver em Coimbra, até participou num filme que se fez sobre Coimbra. Portanto, ela era uma mulher que ela era absolutamente entusiasta deslumbrada pelo país, sim. Pelo regime, pelo Salazar, pelo Carmona, enfim, ela adorava isto tudo. E, portanto, é muito interessante ler este livro, porque é do entusiasmo tal, não é? Que aquela pessoa fica quase rendida àquilo. E é engraçado porque ela fala das varinas, e fala do fado, fala dos Jerónimos, de uma maneira que isso é muito interessante, porque achei surpreendente aquele grau de exaltação, não é? Depois, obviamente, o da Christine Garnier, porque acho que é um livro que cumpre exatamente aquilo para que foi feito, aquele objetivo muito de propaganda. E depois este do Oldest Ally, da Patrícia McGowan Pinheiro e do Peter Freyer, pelo tom, assim, por conseguirem ver um bocadinho além daquilo que a propaganda lhes estava, no fundo, a vender, obviamente. Sónia Serrano, com o António Ferro, como é que, de que modo a experiência de viajar com mulher altera ou condiciona o olhar sobre um país ou uma cultura estrangeira? Ainda antes de irmos ao Ferro, Sónia, achas que por ser viajar como mulher altera muito o olhar sobre a cultura? Nesta época, sim. Ou seja, falarmos dos anos 30, 40, 50? Dos anos 30 aos 60. Até aos 60 e tal. É mesmo no início dos anos 60. Mas ainda eles já começam a apanhar o início da Guerra Colonial. Eu acho que sim, porque de facto lá está, era o que estávamos a falar há pouco. Há sítios onde as mulheres não poderiam entrar, por exemplo. Só isso já é... Faz lembrar as do outro livro que foram aos Haréns, e porque eram mulheres podiam ir, exatamente, senão não poderiam, não estava vedado. Aqui o espaço público ainda era muito ocupado pelos homens e elas não podiam fazer uma série de coisas, e elas próprias, aliás, oriundas de países, enfim, com outro grau de desenvolvimento mais desenvolvido, Portugal, e até do ponto de vista político, com mais liberdade, não é? Achavam estranho. Por exemplo, as duas inglesas em Portugal falam que as mulheres não podem contratar, precisam de autorização do marido para viajar, não podem exercer... Elas falam disto. Portanto, é uma coisa... Lá está, não de uma maneira muito crítica, mas elas constatam que, de facto, isso era uma realidade. E, portanto, é óbvio que há uma diferença até da maneira como elas deslocam. Agora, por exemplo, elas as duas viajavam sozinhas, naturalmente com motorista, etc. Aliás, até se queixam de não haver nas pousadas quartos para os motoristas. O quarto para o chofer, exatamente. Exatamente, para o chofer. Faziam com o chofer da embaixada. Exatamente, e as pousadas não tinham um sítio para acomodar o pessoal menor na altura que elas achavam, não é? Pronto, exato. Mas elas viajavam pelo país livremente, quer dizer, não, isso era, enfim, apesar de tudo... Sim, podiam. Sim, não, isso era... Havia esta liberdade que estava condicionada a que fizessem um relato que fosse de acordo com aquilo que a propaganda oficial, no fundo, queria transmitir. Exatamente. O António Ferro fez então um trabalho notável, falámos disso, primeiro com o SPN, de 1933, depois transformado em SNI em 45. Ele tinha um banco de fotos para mostrar às turistas e teve, por exemplo, este que falámos disso, este plano de 38 de criar pousadas, que começou depois em 40. O António Ferro sugeria guias para as acompanhar, ou locais, ou itinerários... Sim, eu não tenho prova documental disso, mas eu acredito que sim, ou seja, havia uma série de contactos locais, de folhetos, claro, de edições, aliás, que eu falo aqui também das edições que o Estado Novo fazia sobre o turismo, Costa do Sol, há alguns típicos que são famosos, o Estoril. E então, aliás, havia a Casa de Portugal em Paris, havia a Casa de Portugal em Londres, e portanto, mais de certeza que obviamente que estas mulheres conheciam estas publicações. Aliás, algumas delas até agradecem à propaganda a documentação, as fotografias, portanto, quase, enfim, não direi 100%, porque não há ali uma carta a dizer assim, muito obrigado pelo nome, mas basicamente sim, quer dizer, que elas estavam muito subordinadas àquilo que... Condicionadas por esse trajeto, digamos assim. Por aquilo que... Promover Portugal como entrada na Europa. Mas Portugal era muito visto como o fim da Europa. Havia o nosso exotismo, não é? Viajar para Portugal era como sair da Europa. Portugal é uma ilha da Europa. Isto é as frases que eu tirei do teu livro. L'Afrique commence au Pyrénées. Isso é uma ideia muito, muito conhecida, não é? Essa questão da África. Aliás, é a minha tese, no fundo, eu tentei enfim, argumentar nesse sentido, é que Portugal é visto como um país exótico.
Sim. Do ponto de vista das pessoas, destas mulheres que vem da Europa, do centro, norte-americanas, assim, claro. francesas e inglesas, pronto. E olham para isto como, exato, de uma maneira exótica, não é? Portanto, e é o tal exotismo geográfico e exotismo temporal, portanto, elas olham para Portugal. E ideológico, e político e tudo, sim, era uma coisa à exato, parte, não era? Mas eu falo um pouco sobre essa questão do exotismo temporal, no sentido em que algumas falam de Portugal como se estivesse ainda na Idade Média. Eles especificamente dizem: olha para Portugal, olha para os campos, para a maneira como trabalha, não sei o quê, é como estar a ver uma figura da Idade Média. A Mary McCarthy fala nisso, ela que dizia à Alfama, os lisboetas são muito orgulhosos da Alfama, mas aquilo é nojento. Sim. Ela afastava os mendigos e tal, e dizia que havia corcundas e mulheres com bigode, recordando a Idade Média, fruto, dizia ela, da sífilis hereditária conterida nos descobrimentos. Exatamente. Portanto, é extraordinário. E a maneira como olham é completamente isso. E depois também... Não de décadas, mas de séculos. Séculos mesmo. E o exotismo também que eu falo, não só temporal, mas geográfico, ou seja, esta tal Portugal ser a entrada da Europa, mas ficar um bocadinho à porta e não entrar. Como se a Europa começasse nos Pirineus, é isso mesmo? Exatamente, e portanto, como se que a própria geografia remetesse para a África, remetesse para... Estamos voltados para o mar, não é? Exato, portanto, esta maneira de Portugal ser, lá está, o Salazar achava, não é? Que Portugal não se limitava às suas fronteiras, até aquele mapa em que aparece a Europa e com... Toda encaixada e Angola, e todas as colónias todas... em cima, como se fosse Portugal sozinho, fosse muito melhor que a Europa, não é? Ou, enfim, fosse do mesmo tamanho que a Europa. Mas, de facto, é que elas eram para isto, pelo menos estes livros, eu não sei, enfim... Sim, mas tens outros livros bastante representativos. Será, exato. Claro. E olhavam de uma maneira como se isto de facto não fosse a Europa mesmo. Mas de uma maneira positiva, lá está, não há... Pois é, como a gente quando vai a um país exótico de férias, gostamos muito e não esperamos que seja a Europa, nada parecido connosco. Exato. E quanto mais diferente, às vezes mais gostamos e mais... Exato, e aliás, a Reval fala disso, quando diz eu espero que Portugal não se modernize, porque senão, ó meu querido Portugal, estraga tudo, não é? Portanto, sim, está quem diga isso hoje. Exato, e isto era um bocado a mensagem também que o regime passava, naquele país rural... o país, enfim, de valores antigos. Exatamente, portanto, a questão do mar, do povo trabalhador, do trabalhador rural, das varinas, do mar, enfim, toda essa e portanto, e nisso, de facto, lá está, o António Ferro fez, não foi só ele, obviamente, mas ele, de facto, delineou muito esta propaganda que promovia, a maneira como... que desenhou Portugal, que fez, queria dar esta imagem de Portugal. E que, de alguma maneira, às vezes ainda continua. Sim, de certa maneira, algumas delas achas que fizeram a apologia do regime? Foram entusiastas do Salazar? Sim, totalmente. Todas elas. Conseguiram o que queriam. O regime conseguiu o que queria, no fundo. Completamente. Sim, aliás, por isso é que estes livros, de facto, quer dizer, até nem percebo porque eles não foram publicados em Portugal, tirando lá está 2 deles, mas, ou traduzidos para o português, porque também se calhar havia muitos, portanto não haveria talvez necessidade, mas elas foram muito apologistas do regime, e elas, pronto, lá está, como digo, elas viram muito o país muito filtrado pelo regime da propaganda, pelo filtro da propaganda, através dos itinerários que faziam, não era? Passavam sempre pela Batalha, por Alcobaça, pelos Jerónimos, por Nazaré, exatamente, por Évora, enfim, há ali um roteiro que elas todas cumprem, e todas elas, enfim, digamos... Região Oeste, Óbidos. Saltam, exatamente, típico. E depois, por exemplo, a questão de comparar Salazar ao Infante Dom Henrique, ou até ao Dom Sebastião, pronto. Tudo que ele gostava. Exato. Há aqui esta maneira de retratar um país e o seu povo de uma maneira que era muito consentânea com aquilo que o regime tentava vender e queria passar. Pronto. Gabriel Raval, deslumbrado por Portugal, fala das hortas de mendigos, mas louva-os pela simpatia. Isto é muito curioso. Sim. Eles falam muito assim dos mendigos, da questão da pobreza, porque havia miséria abjeta naquela altura. Não? Então, nos anos 30 era mesmo terrível. E falam de uma coisa muito curiosa, que é a questão do
dos presos que estão na cadeia. É verdade, exatamente. E que estão atrás das grades. E que estão atrás das grades, mas que estão em prédios que conseguem falar com as pessoas que estão na rua e que pedem um cigarro às pessoas e não sei o quê. Portanto, e cantavam e pediam. Cantavam, eles acham isso extraordinário. A questão das varinas que andam com os pés descalços, isso acham maravilhoso. Isso a roupa nos tendais por todo o lado. Isso nós vemos um bocadinho em alguns bairros. É muito interessante, por exemplo, a Mary McCarthy fala disso, da roupa nos tendais e não sei o quê, mas que depois que se vê que a roupa se aproxima mais, que a roupa é velha, portanto já está assim meio puída. E portanto aqui é que se vê, não é coisas de qualidade. Os portugueses são muito bons a não verem aquilo que é muito óbvio e portanto são muito bons a manipular-nos nesse sentido. E ela fala mesmo Estávamos habituados a isso e havia sempre modistas e costureiras que reparavam as coisas de uns para os outros e de uns filhos para os outros. Não havia cá ir a pronto a vestir, não havia, que é isto. E ela fala, por exemplo, de um homem que senta ao pé dela no elétrico e que está com o fato todo para sempre mas que depois a pessoa começa a olhar e que ele já está assim com... Ele está puído, não é? Quer dizer, já está muito usado. Com joelheiras e cotoveleiras. Exato, e portanto já se vê que não é uma coisa nova, mas que no fundo era isto que... Outras coisas que elas reparavam, a roupa nos tendais que falámos, o cuspir nas ruas, é uma coisa que se fala muito. Sim. As varinas, o fado, que não haver mulheres nos cafés, falámos disso. Azulejos, o Manuelino. Exato. Não sabem onde deitar o lixo. O Endireita do Douro, tu contas aqui na página 85 uma história do Endireita. Sim. Curandeiro quase, e eu sou curandeiro, e às bruxas. Exato, que é uma senhora que parte uma perna, não é? E ele vai ao hospital, engessam a perna e tal, e os filhos tiram-na do hospital e levam à Endireita. Pois a senhora acaba por morrer por causa disso. É incrível. E a questão do Manuelino também, por exemplo, o Manuelino elas não entendiam, que é uma coisa muito interessante, muito engraçada. Por exemplo, eles falam porque é muito diferente do gótico português, no fundo, e é muito diferente do que se havia no norte da Europa, não é? Então, elas falam, por exemplo, da janela do convento de Cristo em Tomar, como sendo uma coisa aberrante, uma coisa horrorosa. É um bom de noiva, não é? Eu tive que tomar um brandy para conseguir recompor-me do susto, olhar para aquela coisa tão feia. Ou mesmo a estação do Recio. É muito engraçado. Assim, há certas coisas que dizem, e todas elas falam um pouco assim disso. Como é que, mesmo por exemplo do fado, dizem que é preciso a pessoa habituar-se um pouquinho à questão do fado. Exato. Os azulejos também é uma coisa que... Mas é engraçado porque, por exemplo, estou a pensar na Anne Bridge e na Susan Lowndes. Talvez seja o livro menos político de todos. Sim, é o que está mais próximo de ser um guia de viagem. Tudo que elas viram ainda está cá. Ficam irritadas quando as pousadas... os tais que ficam irritadas quando as pousadas não contam com o quarto para o motorista. Mas irritam-se, por exemplo, uma coisa curiosa com as capelas estarem fechadas e não poderem visitá-las. Terem que pedir a chave, isso aconteceu também, quanto mais no tempo delas, mas... Sim, exato, esse caso que ainda acontece, eu já não sei, mas alguns sítios mais pequenos é capaz de ainda acontecer. E também criticam muito a questão do restauro dos Exatamente, era isso que eu ia dizer, criticam muito o restauro, havia a Comissão Portuguesa dos Monumentos Antigos, porque acham que desvirtuaram e tem um bocado de razão, claro que sim. Quando depois a Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais acabou por reinventar aqueles góticos e aquelas coisas, como o Viollet-le-Duc fez em França. E é engraçado, eu agora estava a lembrar, Sónia, uma coisa engraçada, quando fui, já com a minha mulher há 40 anos, a Mértola, que havia uma pousada só, do Rio, entre o Rio, como é que se chamava aquela pousada, e depois lembro-me de ir ao turismo, que o Mértola ainda tem vários núcleos de arte sacra, ou até Moro, arte Moura, em 3 ou 4 núcleos espalhados na aldeia, na vila, digamos, e depois lembro-me de ir ao turismo e dizer, olha, está aqui as chaves, este é do núcleo, sabe onde é que é? Sei. É este, e este é da arte sacra, olha, só lhe peço para trazer de volta até às 6, porque depois ninguém ia vigiar, e eu e a mulher fomos visitar aquelas, se tiver 40 anos, hoje seria impensável uma coisa destas, mas é muito curioso. E agora imagino 30 anos antes, isso era as coisas fechadas e muitas vezes as pessoas não terem a chave e tal. Sim, isso era muito comum. Estas duas, entretanto, ofereceram depois o livro delas à Rainha Isabel II, quando ela depois veio cá, em 57, e também ofereceram ao Salazar, e ao António Ferro, e ao Oscar Carmona, foram cópias, e houve aquele plágio daquele autor inglês, tu falas nisso. Eles fizeram um plágio de... Um autor inglês que copiou em 56, exato, e que depois tiveram que retirar do mercado, provaram que não podiam estar a copiar as coisas delas, claro. Até porque eles fazem um trabalho notável de investigação e de pesquisa e de, enfim, a viagem todas que fazem. Muito completa. Ver Portugal pelo olhar do estrangeiro. Sim, era um livro que era feito essencialmente para o turista inglês. Sim. Quando viesse cá, o que é que poderia ver, o que é que deveria ver, para fazer aconselhá-los. William e Elizabeth Younger, falam do sentido do humor dos portugueses. Sim. Eles vêm para... Eles que fazem estes é que são os americanos? Não, são estes? Não, estes são ingleses. A americana é a Mary McCarthy, os outros são todos ingleses.
ou francesa, pronto, ou francesas. Sim. O Blue Moon in Portugal é um livro muito giro também, porque chama-se Blue Moon in Portugal porque eles dizem que estavam uma vez no Douro e de repente olharam para o céu e viram uma lua completamente azul e ficaram completamente apaixonados por Portugal e disseram nós temos que voltar a este país e realmente eles gostam muito do país. O livro tem algum sentido de humor, ele tem um bom ritmo, é um livro muito giro. Também muito apologista do regime. Apologista, sim. Sim, completamente. Mas é um livro. Mas eles chegam a Portugal na altura do Carnaval e, portanto, eles acham que é tudo muito divertido. É tudo e muito exato. Eu não sei se tem alguma influência. De repente há tudo muita festa. Muito alegre. Também tens o caso da Maria Lamas, naquela altura, não é? Das mulheres do meu país, aquele trabalho gigantesco que ela fez. Eu ainda pensei falar na Maria Lamas, mas depois achei que era. Que a viagem dela tinha um intuito diferente, muito mais antropológico, um objetivo muito específico, exato, e portanto estaria aqui um bocadinho uma exposição muito bonita no deslocada. Sim, é maravilhosa e aliás, algum dia vou querer também investigar um pouco mais nisso e trabalhar sobre isso, porque eu acho que aliás, é uma mulher fascinante também. Dizia o Salazar que as mulheres devem perceber que a felicidade se atinge pela renúncia, não pela posse, pelo que lutarei sempre contra a independência das mulheres casadas. Diz ele. Salvo raríssimas exceções, depois tu explicas aqui um bocado também. Sim, algumas mulheres cujo lugar era de facto essencial, tinha que ser uma elas a fazer e portanto aí... O António Ferro dizia que o Salazar era vaga, mas elegantemente antifeminista, não é? Exato, é extraordinário. Que é uma maneira muito simpática de dizer que ele de facto não... Exato. Não era nada feminista, mas ele, pronto, lá está, quando mulheres, sobretudo solteiras, e que tivessem alguma instrução, alguma educação, alguma cultura, ajudaram o Salazar na sua política para as mulheres, não é? Portanto, há aquelas, há aquelas organizações, mesmo que ele é homem, não é? A obra das mulheres, agora não do coisa, e a mocidade portuguesa, exatamente, também na secção feminina, também foram organismos que ajudaram o Salazar na parte o regime, na questão das mulheres e da política das mulheres, se é que se pode dizer. Hoje em dia, Sónia, estou a pensar, por exemplo, ainda há 15 dias teve cá a Suzete Estrela, que engenheira alimentar e tal, especialista em segurança alimentar, que é adepta do solo traveling e vai sozinha, pega na sua mochila para a Indonésia, para o Vietnã e para a Índia, para o Camboja, para todo lado, com estes mochilões. Ainda achas que o mundo está todo mapeado ou ainda há coisas para descobrir e isso é sempre louvável? Eu digo isso no meu outro livro, que o mundo está todo mapeado. Eu acho que basicamente está. Pronto, enfim. Quanto mais não seja pelo Google Maps. Sim, exato, quanto mais não seja pelo Google Maps. Sim, mas conhecer ao vivo e as populações. Eu acho que isso não impede que se possam fazer grandes viagens. Exato. E viagens a sítios que, apesar de poderem estar mapeados, são de facto ainda muito desconhecidos. Exato. Já a componente do nosso olhar, exato, o meu olhar e o teu olhar são diferentes, obviamente. E porque a verdade ganhamos com essa experiência. Acabamos por ir muito, estamos aqui sim, todos nós, claro, não é? Claro. Acabamos todos por ir muito aos mesmos lugares, não é? Sim. E às vezes é interessante olhar um bocadinho para o lado e dizer, mas espera aí, este país também pode ser interessante, ou esta região, ou porque é que em vez de ir aqui não vou também ali, enfim, há uma série de lugares. O mundo é muito grande, não é? Claro que sim. É muito pequeno ao mesmo tempo, o nosso país é muito grande. Quanto mais o mundo, eu acho que o nosso país é gigante já. Exato, mesmo em Portugal. Mesmo paisagisticamente é brutal, somos tão pequeninos, entre aspas, geograficamente, quilometricamente, mas temos tanta variedade de exatamente, portanto, paisagem, há muitos sítios que se pode ir e que a pessoa nunca olhou muito para eles, não é? E, portanto... Claro. Eu, por exemplo, outro dia estava a ver uma coisa que dizia de uma cidade espanhola, não sei o quê, que é uma joia, que é sempre esquecida e tal, assim, mas qual será? E qual é que era? Era Badajoz. Badajoz, nós íamos sempre Badajoz, um bocado como aquele sítio de passagem, exatamente, que é aqui ao lado, com os caramelos, exatamente. E de repente, mas Badajoz, de facto, o centro histórico de Badajoz é lindíssimo, tem uma praça melhor que é lindíssima, isso que as pessoas não ligam muito. Exatamente. Pronto, estas pequenas coisas, não é? Que a pessoa olhar um pouco, mas eu acho que as pessoas já começa a haver mais, ou seja, já se começa a ir mais para outros lugares. E nesse sentido, não acho, quer dizer, para o viajante, para as pessoas, enfim, todos nós, não é? Temos muitos sítios onde podemos ir e que... há alguma momento em que estes livros, que tu estudaste, Sónia, te fizeram pensar, uau, isto é tão diferente da ideia que eu tinha do Estado Novo?
Foi assim alguma surpresa? Entre eles houve alguma surpresa? Ou não, exatamente o que eu estava a esperar? A surpresa foi a questão do exotismo. Essa para mim foi a mais importante. Porque eu quando comecei esta investigação, a minha ideia era falar da questão do filtro da propaganda. Era assim, sim. Em que medida influenciou? Exato, como é que a propaganda nos põe os óculos e nos faz olhar passamos para um país e dizer, e passamos a ver como a propaganda... Como eles querem que a gente veja. Pronto, isso foi que era o meu objetivo. Né? Sim. De repente fiquei muito surpreendida quando comecei a ver esta coisa do exotismo, do exótico. Sim. E pronto, e peguei um pouco mais por esse lado do exótico e de Portugal como país exótico. Que é uma coisa que nós que estamos aqui dentro, se calhar, não... Sim, mas eu percebo quem venha de Londres, de Paris e não sei o quê. Ainda hoje em dia as pessoas veem, se calhar, o carro de bois ornamentado e não sei o quê. Eu estou a dizer isto porque uma amiga minha alemã diz que a primeira coisa quando veio a Portugal, há, sei lá, 5 anos atrás, foi fazer um passeio pelo Minho e para não sei o quê, e viu isso. Eu achou aquilo extraordinário, quer dizer, e portanto, essas uma coisa coisas... da Idade Média. Às vezes são coisas que vêm mesmo, têm séculos, exatamente. Exato, e portanto nós ainda temos essa um bocadinho essas, essas tradições, não é? Muito bem. E essa parte do exótico para mim é que foi o que mais me surpreendeu. Muito bem, extraordinário esta conversa, extraordinária este tema, este livro, Mulheres Viajantes no País de Salazar, da Sónia Serrano, é uma edição da Tita da China, que já sabe, fica este convite para não perder em cima é um livro de bolso, muito maneirinho. No fim tem fotografias, eu lembro de todos os livros que ela fala, são estes 8 que estão aqui baseados, ela baseia esta descrição, este relato, nestes 8 livros com a experiência destas mulheres que nos visitaram durante o Estado Novo. Muito, muito curioso. Parabéns, Sónia, pelo teu trabalho. Quero muito que voltes, que continues a investigar esta linha que, de facto, é muito original e com tantas curiosidades e coisas engraçadas. Estou à espera de ver mais e estou a ouvir mais. Falas sobre isto, também falas disto de uma maneira muito apaixonada, que é muito interessante. E até à próxima. Muito obrigado. Obrigada, João Paulo. Até à próxima.